a partir disso, a gente começa a ler o texto. Polônio. O assunto, afinal, terminou bem. Meu soberano e minha senhora, especular. O que é a majestade, o que é o dever? Porque o dia é dia, a noite noite e o tempo tempo. É apenas desperdiçar o dia, a noite e o tempo. Portanto, já que a concisão é a alma do argumento, e o tédio mortal, seu corpo e membros, deve ser breve, vosso nobre filho está louco. Eu digo louco, mas como definir a verdadeira loucura? Loucura não é mais do que estar louco, mas paremos aí. Rainha. É, menos arte e mais abundância. Polônio. Madame, juro que não uso arte alguma. Que Hamlet está louco é verdade lamentável. Trecho extraído de Shakespeare, Hamlet, editora LPM Pocket. Então, o que nós temos aqui? A gente percebe dois personagens na obra do Shakespeare, né, do Hamlet, que é o Polônio e a rainha. A gente tem que ter um conhecimento prévio sobre o que é essa figura clássica que é o Hamlet. O Hamlet é um personagem que vive um tanto quanto um mundo de descoberta. Ele está prestes a se tornar rei da Inglaterra, da Dinamarca, melhor dizendo, e ele é adolescente ainda. Adolescente. Então ele descobre muitas coisas. E muitos comportamentos do Hamlet são mal vistos por essa sociedade, né, da corte, em que precisa de ter um determinado comportamento, uma determinada regra, uma determinada etiqueta. O que acontece? O Hamlet, então, ele é visto como louco. Os comportamentos dele, né, ao longo de toda a obra, a gente percebe que é muito o ser ou não ser. Tanto é que aquela famosa citação, ser ou não ser, é dessa obra, Hamlet. Ser ou não ser, eis a questão. E qual que é a grande chave que o Shakespeare traz? Qual que é essa crítica que o Shakespeare quer dizer? É que as definições humanas, tudo no mundo precisa de uma certa racionalidade, precisa de certas definições. Mas até que ponto a gente consegue definir o mundo, né? E aí percebe, logo nos primeiros versos, o que é a majestade, o que é o dever, porque dia é dia, noite, noite, tempo, tempo. Vocês percebem que nessa citação, né, nessa parte aqui do texto, existe aquilo que eu vou dizer de redundância. Redundância. Olha só, tempo, tempo, dia, dia, noite, noite. Gente, quando a gente percebe que em toda língua eu tenho sujeito, mais verbo, mais predicado, tudo bem, isso daqui é o quê? Por que existe essa gramática? Porque eu preciso construir uma lógica, porque eu preciso construir um certo conforto existencial do ser. Fulano é assim, noite é noite, dia é dia. O que o Shakespeare está fazendo? Ele está dizendo, está falando aqui, né, o Polônio, que é um médico, né, lá, o que vai tentar cuidar do Hamlet, né, o que trabalhava lá para o rei e para a rainha, ele tenta definir. Aí tem o famoso ditado, quanto mais explica, mais complica. Né? Quanto mais ele tenta explicar que o filho está louco, que as circunstâncias da loucura, e aí por fim ele fala, como definir a verdadeira loucura? Vocês percebem que o Polônio, ele está se confundindo cada vez mais? O discurso dele é um discurso racional.
Só que esse discurso racional dele se perde ao longo do caminho, ao longo do texto. Ele não define, e aí por fim ele diz, paremos por aí, e a rainha menos arte e mais substância. Ou seja, seja mais claro, Polônio, porque você não está chegando a conclusão nenhuma. E aí ele diz que não usa arte alguma e que por fim Hamlet, se é que eu tenho que definir alguma coisa, tudo bem, eu vou definir então. Eu preciso ser exato, eu preciso ser preciso nesse mundo. Tudo bem, eu falo que o Hamlet está louco. E ponto final. Gente, isso daqui é uma crítica. É uma crítica ao quê? Como que o mundo precisa ser muito racional, né? Uma crítica à racionalidade. Não sei se estou fazendo claro, mas essa citação do Hamlet é uma citação muito clara dessa crítica que o Shakespeare tenta colocar ao longo do texto dele, ao longo da obra dele, que é essa citação de como que quanto mais eu tento definir as coisas, menos eu consigo. E o discurso do Polônio torna-se um discurso confuso, caótico, e ele não se define muito bem. Por isso, a alternativa mais coerente, mais condizente é a letra A. A forma como o meio explicativo é dessacralizado ao longo do discurso. Por que dessacralizado? Porque perde sentido, perde importância. Ele acaba se confundindo, ele acaba se trazendo muitas informações que não são precisas e por isso dessacralizado, né? Quanto mais ele tenta definir essa lógica, mais ele se confunde. Então esse meio explicativo é totalmente dessacralizado, né? Quanto mais explica, mais complica ao longo do discurso, ao longo de toda a sua fala. Ele tem uma fala aqui do início muito bem clara e aí por fim ele já se confunde. Eu preciso chegar numa conclusão só para satisfazer o que a rainha pede, menos arte, mais substância. Tudo bem, vou fazer isso, mas por fim não chego em conclusão nenhuma. Por que não pode ser a letra B? Vulgarização do conceito de loucura, já que essa se torna secundária. Muito pelo contrário, né? A loucura aqui, ao longo do discurso do Polônio, é um conceito não secundário, mas essencial, né? Um conceito primário. O discurso do Polônio é centrado na loucura, não algo secundário. E não é vulgarizado também, né? Muito, às vezes, seja um ódio à própria loucura que esse personagem está propondo, né? Letra C. Polissemia da arte, sendo, portanto, passível de múltiplas interpretações. Não existe aqui uma relação de causa-efeito entre o que é apresentado no texto e a alternativa C. Eu concordo que a alternativa C, se a gente for ler, está totalmente certa. A arte tem uma polissemia, portanto, tudo isso vai trazer múltiplas interpretações, mas esse não é o foco do meu enunciado, né? Quando eu falo da crítica às definições humanas, o que é isso? Não tem nada a ver com a polissemia da arte. Vocês percebem que a letra C não responde ao que é pedido no enunciado e tudo que a gente conseguiu extrair desse texto? Letra D. Fusionismo dos juízos de realidade e de loucura ao elucidar o estado de Hamlet. Essa que poderia talvez trazer um pouco de dúvida, mas não existe aqui um fusionismo, né? Não existe uma mistura entre o que é realidade e o que é loucura. Não, eles têm um discurso racional e o Polônio, eles não está louco, né? Quem está louco é o Hamlet, mas o fusionismo das realidades e da loucura, isso também não é trabalhado pela fala do Polônio, muito menos da rainha. Letra E. Paradoxo em que a forma poética é estruturada pelo discurso racional. Essa daqui também é um pouco confusa, né? Mas também não responde ao que é trazido pelo enunciado. E esse paradoxo em que a forma poética é estruturada pelo discurso racional, isso daqui não é forma poética.
Isso daqui é um discurso racional em que é trabalhado, tem sujeito, verbo, predicado muito bem claro, tem um diálogo, né? Existe uma linguagem aqui que o Shakespeare trabalha, né? A cena, né? O teatro, a expressão cênica, e não é forma poética. Isso daqui é um diálogo que eu tenho, né? E o discurso racional é estruturado em cima de uma forma mais denotativa e não poética. Então, o paradoxo não se faz presente com o que a letra E propõe. Então, portanto, gabarito letra A.